Se você está endividado com medo de perder tudo, essa aula pode mudar a sua visão em relação a isso. Muita gente acredita que quando a dívida chega na justiça, tá, você vai perder sua casa, vai perder seu salário, vai perder a sua pensão, sua aposentadoria, quem sabe até a sua poupança. Mas isso não é completamente verdade. Você precisa entender isso. O que acontece? A lei brasileira, ela protege um mínimo para você viver o quê? Com dignidade. E hoje eu vou te mostrar nessa aula o que pode e o que não pode ser tomado, quando pode ser penhorado e quando não pode ser penhorado, e principalmente se acontecer uma penhora ou um bloqueio desses recursos, desses bens, o que fazer para você desbloquear esse valor. Vem comigo que nós vamos fazer um passo a passo até o final para que você possa entender melhor e esse medo que você tenha, você possa estar perdendo e te trazendo uma sabedoria para você lidar com isso. Vamos lá então. Você pode perder tudo por causa de dívidas? A priori, não. Tá? A princípio, não. Por quê? A lei protege o mínimo para você viver. A gente já falou isso em outras aulas, mas é importante a gente ressaltar. Nós temos, inclusive, algumas aulas específicas para alguns tipos de bens. Nem tudo pode ser tomado pela justiça, mas atenção para o quê? Para as exceções. Ter dívida não significa perder tudo. Eu quero agora que você faça o seguinte, você me conta aí se você está passando por isso, se você está com medo, vai aqui nos comentários e escreva aqui, Jaime, eu estou passando por isso, eu tenho medo de perder minha casa, eu tenho medo de perder minha pensão, minha aposentadoria, meu salário, tem uma poupança lá, uma pequena poupança, ou uma aplicação eu tenho, vai lá nos comentários e escreva aqui, tá? Para que a gente possa saber como é que está a tua situação. Já aproveita e faz o seguinte, curta e compartilhe esse vídeo para que possa chegar até mais pessoas que estão passando por essa dificuldade ou por esse medo. Mas vamos seguindo lá. O que a lei diz em relação a penhora, bloqueios de bens? O Código de Processo Civil, a lei número 13.105 de 2015 e a lei 8.009 de 1990, em relação a bens de famílias, ele protege o que é chamado o mínimo existencial. O que é isso, Jaime? A lei protege para que você possa ter um mínimo para você sobreviver, ou seja, ter uma vida digna, ter moradia, alimentação, saúde, essas questões. A lei protege, é um direito que você tem. Então é um direito de viver com dignidade, mesmo estando o quê? Com dívidas. A lei te dá esse amparo legal. Por isso, você pode até se perguntar, Jaime, eu posso perder a minha casa? Em termos gerais, em regra geral, a gente vai entender não. Não, você não pode perder a sua casa. Inclusive, nós temos uma aula especificamente falando sobre penhora de imóveis, perda de imóveis. Ela é bem completa, uma aula bem explicativa. Aqui nós vamos passar sobre em termos gerais. Um único imóvel ele pode ser penhorado, bloqueado por causa de dívidas? Único imóvel? Não. Usado como se ele for usado como moradia da família. Por quê? Porque ele está amparado nessa lei aqui que eu vou mostrar para você, nessa lei aqui 8.009 de 1990, como um bem de família, então ele não pode ser penhorado ou bloqueado por causas de dívidas, tá bom? Então, imóvel único, que você mora, que a tua família mora, que você reside, em termos gerais, ele não pode ser bloqueado ou penhorado, ok? Agora, existe risco que você possa perder a tua casa? Sim. Por quê? Depende do tipo de dívida que você tem.
Quando então que eu posso perder a minha casa, ou ela pode ser bloqueada, ela pode ser penhorada por causa de dívida? Quando a dívida é de pensão alimentícia, quando a dívida é de financiamento do próprio imóvel, por exemplo, você financiou o teu imóvel e ele está alienado através da alienação fiduciária, ou você deu esse imóvel como uma garantia num financiamento bancário, você pode perder esse imóvel. Quando há dívidas do próprio imóvel, por exemplo, você está com IPTU atrasado, dívida de condomínio, mesmo ele sendo o único imóvel, mesmo onde você reside, tá? Ou você está fraudando alguma situação que esse bem foi adquirido através de fraude, alguma situação que você está fazendo que é ilegal, ele pode ser, tá, bloqueado mesmo sendo o único imóvel. Mas, para dívidas em geral, né, para dívidas em geral, dívida de cartão de crédito, dívida de financiamento pessoal, empréstimo pessoal, essas coisas, esse tipo, dívidas em lojas, dívidas com outro tipo de credores, o seu único imóvel, a sua única casa, onde você reside com a família, ele não pode ser bloqueado, não pode ser penhorado. Mas atenção, por exemplo, se você tiver mais de um imóvel, um fica protegido e o outro pode ser penhorado, sim. Ou se você tiver um único imóvel também, tá? Se você tiver um único imóvel e você não reside nele, você tem ele alugado, também pode ser penhorado. Ou você mora com teus pais e você tem um imóvel lá que você aluga, que você arrenda, pode ser penhorado. Então, se você tiver dois imóveis, mesmo sendo imóveis simples, eles podem ser penhorados. Jaime, mas se a minha dívida é de 50 mil e eu tenho um imóvel de 1 milhão, pode penhorar? A lei diz que não. Mas pode ser que tenha alguma jurisprudência, algum juiz pode entender, não, se ele vender esse imóvel, ele pode vender esse imóvel e pagar esses 50 mil e ainda sobra recurso para pagar essa dívida. A lei diz que não, mas pode haver e já houve entendimentos diferentes disso. Mas principalmente quando for uma diferença muito grande, imóveis de valores muito grandes, né, se fala de milhões no valor do imóvel, aí sim é mais fácil que isso ocorra. Mas no trâmite geral das coisas, nos valores gerais dos imóveis, não. Salário e aposentadoria podem ser bloqueados? Será que pode ser bloqueado salário e aposentadorias? Tá? Em regra geral, salário também é protegido, não pode ser bloqueado. A aposentadoria também é protegida, não pode ser bloqueadas. Pensões também são protegidas. BPC, LOAS, todos esses benefícios, eles são protegidos por lei e eles não podem ser bloqueados ou penhorados. Isso está na base do artigo 833 do Código do Processo Civil. Não podem serem bloqueados. Há exceções também. E não na sua integralidade, quando ele for bloqueado também, ele não pode ser integral. Mas, de modo geral, salários e aposentadorias não podem ser bloqueados por causa de dívidas. Mas, Jaime, e se acontecer? E tem que ser conta salário ou tem que ser conta corrente normal? Aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente alguns detalhes nesse sentido. Então, quais são as exceções em termos de salário? Quando pode mexer no seu salário? Vamos entender aqui. Dívida de pensão alimentícia, então se for dívida de pensão alimentícia, pode ser sim bloqueado. Ou valores muito altos, por exemplo, você tem um salário de 1.500, dificilmente vai haver bloqueio. Um salário de 2.000, 3.000, até 5.000. Agora eu tenho um salário de 20, 25, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Aí o juiz vai entender e pode entender isso, que você não necessita desse salário total, integral, para você ter um mínimo existencial que a gente chama, né? Então, ou seja, não, você ganha 20 mil, mas você com 5 mil você consegue passar, com 8 mil você consegue passar. Você ganha 2 mil, não tem como passar com 2 mil só. Ou como é que eu vou bloquear parte desse recurso? E ele vai entender que você precisa desse salário integral.
Então não vai haver bloqueio. Mas aí você vai ter um salário maior, 20 mil, 30 mil, 50 mil, sei lá, aí sim ela vai entender, pô, a média da população brasileira vive com 3.300. Então eu entendo que, dependendo da situação que você se encontra, você pode viver com 5 mil, com 10 mil, e eu posso bloquear até 30% desse teu salário para pagamento de dívidas, ok? Então vai depender muito do juiz. Se acontecer o bloqueio de salário, o que nós vamos fazer, Jaime? Então acontece. Como é que funciona? O sistema bloqueia mesmo sendo ilegal, porque o Sisbajur, que é o que faz o bloqueio automático, é um sistema lá do Banco Central, o Sisbajur, ele não sabe se lá na conta corrente você tem salário ou se é um recurso qualquer que você tenha. O sistema vai gerar, vai rodar, vai procurar pelo teu número de CPF. Onde tiver recursos, ele vai fazer o quê? Vai bloquear. Seja 5, 10, 15, 5 mil, 50 mil, 100 mil, ele vai fazer esse bloqueio. Porque ele não sabe se é salário ou não. Essa instrução aconteceu quando? Quando o juiz determina para fazer essa busca de recursos. Então ele manda essa instrução para o banco faz essa busca e faz o bloqueio. Aí, bom, Jaime, eu tenho esse salário, mas como eu comentei antes, bom, minha renda é 5 mil, é a minha subsistência e é o meu salário que está lá na conta corrente que foi bloqueada. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que pedir um desbloqueio. E aí você vai ter que comprovar que aquilo que está lá é o teu salário. Esse teu salário ele pode ser comprovado como, mas hoje tem muito profissional liberal, muito autônomo, como é que eu vou provar? Por exemplo, você trabalha com um motorista de aplicativo, o recurso que está lá tem uma origem, você apresenta que é a tua renda, que é o teu salário isso. Você trabalha com carteira assinada, você tem olerites que você consegue comprovar que é o teu salário esse recurso. Você é profissional liberal, presta serviço, né? Você consegue, emite nota fiscal, você é um MEI, você consegue provar que esse recurso é seu e é o teu salário. E é necessário para você ter o mínimo existencial. Então você tem que provar com extrato, lerite, comprovantes que você tem, notas que você emitiu, e isso é o teu salário. E o que vai acontecer? Mas eu não sei fazer isso. Exato, você vai ter que procurar um escritório de advocacia, um advogado ou a justiça gratuita, para que ela entre com faça esse pedido de desbloqueio do salário. Normalmente em 48 horas isso acontece a liberação quando feito o processo correto. Jaime, eu tenho uma poupança. O que acontece com poupança? Poupança pode ser bloqueada ou não pode ser bloqueado? Vamos lá. O que a lei protege em poupança? Poupança até 40 salários mínimos, a proteção direta na lei. Ou seja, não é qualquer dinheiro que pode ser buscado. Mas até 40 salários mínimos, você tem resguardado esse recurso e a lei garante essa proteção. Nós estamos falando aqui, é importante, tá, que a gente está falando de poupança, não é outro tipo de aplicação, CDBs, fundos, investimentos em outras áreas. A lei garante a poupança especificamente. A lei, reforçando aqui, a lei fala apenas de poupança protegida, até 40 salários mínimos. Conta corrente não acontece automaticamente. Investimentos, não também. Então, o que estiver na conta corrente ou conta poupança não está protegido por lei. Lembre que eu falei antes. Porém, se você provar a origem desse recurso, pode haver um entendimento do juiz de liberação. A mesma forma acontece, né? A mesma coisa acontece na poupança como na conta corrente. O sistema vai bloquear tudo que está lá. Independente se você tem até 40 salários mínimos, mais de 40 salários mínimos, tem 5 salários mínimos, quando o juiz determina a busca de recursos para fazer o bloqueio, tudo que tiver de recurso, ele vai bloquear. Ele vai bloquear, porque ele não sabe ainda qual é a finalidade daquele recurso. Então, conta corrente, poupança, investimentos, ele vai bloquear todos esses recursos. Aí, primeiro vai acontecer o bloqueio,
depois o que você vai fazer? Você vai se defender e provar que aquele recurso é necessário para você ter o mínimo existencial. Se é até 40 salários mínimos de poupança e eu, juiz, e você provar que se você precisa como uma reserva para questões da tua vida pessoal, questões de saúde, você mantém aquilo lá como uma reserva de emergência, ele vai entender assim que pode haver a liberação, o desbloqueio desse recurso que for bloqueado. Diferença importante então. Onde está a diferença? No desbloqueio. Poupança, mais fácil de liberar. Ok? Até 40 salários mínimos, mais fácil de liberar. Liberar. Conta corrente. Precisa comprovar a origem desse recurso. Investimentos é mais difícil, então se você tem lá aplicações em fundos de investimento, bolsa de valores, CDBs e outros tipos de aplicações, o juiz já pode entender que você não é algo que você precisa para sobreviver. É algo que você já está fazendo algo a mais. Por isso que a poupança é algo mais simples. Então você precisa entender isso. A lei protege a poupança, mas a justiça protege a sua dignidade. Então a sua dignidade está amparada pela justiça. Nós precisamos entender, por exemplo, outros bens aqui que não podem ser bloqueados, bens essenciais. O que são esses bens essenciais? A gente está falando aqui em termos gerais também. O que não pode ser bloqueado, o que não pode ser levado. Por exemplo, fogão, cama, geladeira, roupas, móveis básicos, né? Que garante um mínimo existencial para que você tenha uma vida digna. Micro-ondas, as coisas eletrodomésticos, equipamentos aqui de trabalho, por exemplo, eu trabalho com Uber. O teu carro não pode ser bloqueado, penhorado. Você tem 2 carros, não pode ser. Ferramentas de trabalho, independente do segmento que você trabalha, computadores, equipamentos, ferramentas em geral. São equipamentos para que você possa trabalhar no dia a dia. Então pode sim, não podem ser bloqueados. Agora, pode acontecer de que um oficial de justiça venha, faça um levantamento e leve para bloqueio? Pode. Aí você vai ter que depois provar que isso é o mínimo que você precisa para estar levantando os recursos para a subsistência, para a vida, né? Então, exceção de bens que podem ser penhorados. Que tipo de bens, Jaime, que podem ser penhorados? Itens de luxo, por exemplo, joias, relógios, quadros. Isso não é algo que você precisa. Bolsas, o que for de luxo, o juiz pode entender, pô, você não precisa disso. Então isso pode ser penhorado, pode ser bloqueado para pagamento de dívidas. Bens de alto valor, já comentei aqui, são bens que podem ser bloqueados. Tá? Mas eu tenho uma televisão lá tenho 3 televisões na minha casa. Por que você precisa de 3? Tenho lá não sei quantos carros. Tenho equipamentos de som que não são o básico para você sobreviver isso lá. Eletrônicos, celulares, computadores, tablets, companhia limitada, que ele pode entender que isso está sendo a mais do que você precisa, pode sim haver bloqueios, ok? Nós vamos aqui, instrumentos de trabalho, eu comentei antes, então, são protegidos por lei. Instrumentos de trabalho são protegidos por lei, independente daquilo que você faça, mas que faça parte do ambiente que você precisa para trabalhar. Ferramentas, equipamentos profissionais, carro, moto, né? Equipamentos que garantem a tua renda, garantem o seu sustento, eles são protegidos por lei e não podem ser bloqueados, penhorados por causa de dívidas. Então você pode ficar tranquilo em relação a isso. Lembre-se, não significa que não vai acontecer o bloqueio ou a penhora. Mas você tem o recurso de recorrer e pedir a liberação desses bens para que você possa continuar trabalhando. Exceções, inclusive, de trabalho. Então, quando que isso pode acontecer? Então, pode perder mesmo equipamentos ou ferramentas que garantem o sustento. Quando? Dívida trabalhista, ou seja, você tem uma empresa, ou você é profissional autônomo e você tem uma dívida trabalhista, ali
é diferente. Nesse caso, as ferramentas de trabalho, os equipamentos de trabalho, eles podem sim serem usados para pagamento de dívidas trabalhistas, mesmo sendo elas de uso pessoal e para o teu sustento. Excesso de bens, né? O que é esse excesso de bens? Vamos supor, eu sou cabeleireiro, mas eu preciso de uma cadeira de cabeleireiro, eu tenho duas. Então uma não há necessidade de eu ter. Eu trabalho de mototáxi, mas eu tenho duas motos. Eu trabalho de Uber, eu tenho dois carros. O Uber, aplicativo, sei lá, 99, Uber, tantos aplicativos que tem. Aquilo que você tem como profissão e o que for excedente à necessidade, pode ser um deles ser penhorado, bloqueado, ser independente da profissão. Eu trabalho em ter home office, eu tenho um escritório em casa, tenho vários computadores, mas eu preciso só de um. Então, o juiz vai entender que um deles pode ser, sim, bloqueado, penhorado por causa de dívida. Houve o bloqueio judicial. Significa que você perdeu, bloqueou qualquer um desses bens. Significa que você perdeu, você tem que se descabelar por causa disso? Não, não é o fim. Lembre-se, eu comentei antes lá, pode sim, tanto casa, tanto dinheiro, como salário, como pensão, como poupança, como investimento, como bens de trabalho, eles podem ser sim bloqueados, podem ser sim penhorados no primeiro momento. E aí o que você vai fazer? Vai recorrer e pode ser que eles possam pedir o desbloqueio, porque eles podem serem bloqueados quando for salário, quando for aposentadoria, quando for poupança até 40 salários mínimos, quando forem valores para sobreviver. Aí, bloqueou, beleza, o que eu vou fazer então? Você tem que fazer isso. O caminho correto é buscar auxílio jurídico. Dificilmente você sozinho vai conseguir fazer isso. Então você busque um escritório de advocacia, já ainda não tem recurso, busque junto ao fórum, tem o juizado de pequenas causas, tem lá a justiça gratuita, busque auxílio nesse, procure a OAB que também trabalha com a justiça gratuita em algumas situações, que pode ser que te ajude, né? Você tem um advogado, uma advogada que é conhecido, um amigo, busque auxílio lá, para que eles possam sim fazer o encaminhamento, né, a defesa para a liberação desses bens. Então você vai pedir o desbloqueio, você vai ter que apresentar as provas, lembra que eu comentei? Você apresenta as provas e agir rápido. Quanto antes você agir, mais rápido é que haja a liberação. Ou seja, se eu provo, né, quem prova recupera os bens. Por isso é importante sempre ter a origem lícita de tudo que a gente faz, dos recursos, da renda, a gente consegue comprovar, a gente tem a documentação, é mais fácil de a gente se liberar disso. Agora, um cuidado que a gente tem que ter. Quando é fraude, recursos oriundos de fraudes, né? Então cuidado. Aí você perde toda a proteção quando isso for oriundo de algo ilegal, alguma fraude que você tenha cometido. Por exemplo, você esconder bens, você transferir um bem que você tenha por nome de uma terceira pessoa com o processo já em andamento de cobrança, isso é considerado fraude. Se você fizer antes de que isso aconteça, que isso é ajuizado, beleza. Agora, se acontecer depois, é entendido como fraude. Então, transferir patrimônio, casa, carro, essas coisas, né? Agir de má fé, os recursos que você tem, comprovação ilícita, você forjar comprovações de rendas, falsificar documentos, é má fé. Então, isso pode ser, sim, usado inclusive contra você, em vez de te ajudar nessa questão, nesse processo. Tipo de dívida. O que muda aqui? Por exemplo, é importante a gente entender quais são os tipos de dívidas que podem levar a uma penhora e as que dificilmente vão levar a uma penhora de bens ou bloqueio de bens. As que são mais perigosas que podem levar a penhora e bloqueio de bens. Pensão alimentícia, IPTU, condomínio, financiamentos com garantia, empréstimos e financiamentos na pessoa jurídica. Quando você é fiador de aluguel, né, você é fiador de aluguel
Inclusive você tendo um imóvel único, imóvel próprio, onde você mora, ele é passível sim de penhora de bem para pagamento de dívida de aluguel se você é fiador. As dívidas mais comuns e que dificilmente vão ir para esse caminho, claro que vai ter muitas situações que são avaliadas, não é só isso. Tá? As dívidas mais comuns que possivelmente não vão levar a um bloqueio, uma cobrança judicial, dívidas de cartão de crédito, empréstimos pessoal, financiamento pessoal, cheque especial, consignado. Esse tipo de dívida ele não leva a bloqueio de bens ou penhora de bens. Agora aqui sim, tá? Pensão alimentícia, IPTU, condomínio, financiamento com garantias, empréstimos. O que são financiamento com garantias? É quando eu faço um empréstimo e coloco meu carro, coloco minha casa como garantia. Né? Aí não tem como. Dívida do próprio imóvel, um financiamento, financia meu imóvel. Então não tem como. Corre esse risco sim de haver bloqueio. Então esse tipo de dívida muda tudo a questão. E tem também a questão dos valores. O valor da dívida ela tem impacto também diretamente de incorrer em um processo de cobrança judicial ou não. Também tem, além do valor, tem a questão do perfil. Qual é o teu perfil? A instituição financeira vai avaliar se vale a pena ou não entrar com um processo, uma execução judicial para a cobrança dessa dívida, ok? Vamos lá como orientação importante para você. Muito importante. Cada caso é diferente. É importante você pensar sempre nisso. Procure um advogado, uma advogada para te orientar, ou defensoria pública. Tá? Entenda isso. Ter dívida não significa perder tudo. A lei protege sua dignidade, o seu direito de viver. Você avalia, cuida, para que você possa ter os recursos necessários e uma vida mais digna. Chegamos até aqui, espero que essa aula tenha contribuído para você, tenha te trazido uma luz, um alento, uma orientação em relação à dúvida que você tinha sobre dívidas e penhora de bens, perda de bens, perda da casa, pensão, poupança, investimentos que você tem, ela consegue te trazer uma luz. Mas sempre a gente traz a seguinte informação. Na dúvida, apresente contratos, leva a um escritório de advocacia, um escritório jurídico, para que ele possa te dar uma orientação mais adequada em relação à situação sua. Nós falamos de modo geral e o que a lei fala em termos gerais, nós não entramos nos detalhes aqui. E se isso foi importante para você, trouxe um alento, se inscreva, dê um joinha, comente, compartilhe para que a gente possa chegar até mais pessoas que estão passando por essa dúvida, por essa situação, estão com medo e não sabem o que fazer. Deus te abençoe, nos vemos na próxima videoaula.